Bom dia, né? Ainda bem que hoje é sexta-feira, então desde já desejo um bom final de semana. Desejo um bom final de semana, porque cansa, né? Um bom final de semana. Então tá bom. Ok? Vamos lá, bom dia a todos. Bom dia a todos, tá? Bom, meninos, olha só. Maria Eduarda, bom dia. Nós temos hoje, vamos ver se a gente divide a questão das aulas de LCT e a aula de redação, que eu recebi ontem, o material do Murilo. A redação que vocês vão fazer, vão entregar semana que vem, porque acho que a semana que vem que vocês entregam, não é? É sobre obsolescência programada, os efeitos da obsolescência programada na contemporaneidade, não é isso? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa redação. Só quem já começou a escrever a redação, tem alguma dúvida? O que significa essa questão da obsolescência? O Murilo provavelmente ele fez a aula, né? E ele explicou o que seria, não é? Então, vocês entregariam essa redação, deixe-me ver, a primeira série entrega segunda? Terça, eu esqueci o dia que vocês entregam. Mas não tem nada. Olha só. Então, vamos lá. Vamos lá no tema. A gente vai separar, porque eu tinha separado também uma aula de LCT com interpretação de músicas, tá bom? Então, vamos lá. Ai, meu som, tá dando certo aí o som, certinho. Então, vamos lá. A obsolescência programada, o que significa isso? Na verdade, já é meio que proposital quando eles programam essa questão de aparatos tecnológicos, e não só a questão da tecnologia, um sofá, uma poltrona, alguma coisa que remete a quê? A ser descartado. Então, isso são produtos obsoletos. O que são esses produtos obsoletos? São produtos exatamente para serem descartados. Olha, essa palavra descartabilidade é uma palavra excelente para você colocar na sua tese da redação. Não é? Então, eu vou lá na redação do Murilo para a gente falar sobre isso. Né? Então, peraí, só um momentinho. Vou lá. Tá dando certo aí, né? Então, vamos lá. Vamos ver, para a gente levantar causa e consequência também, né? Só um momentinho, porque tem algumas coisinhas que eu quero compartilhar aqui. Então, vamos ver. Olha só. O Murilo colocou essa questão que eu fiquei percebendo, e é muito importante na introdução, os conectivos anafóricos. Esses conectivos anafóricos que nós temos aqui, ó, ele retoma o quê? A ideia anterior. Quer ver? Vou dar um exemplo bem simples para essa questão anafórica. Um exemplozinho assim, ó. Passar em um concurso e adquirir um apartamento, vírgula, esses são meus objetivos. Esse pronome demonstrativo esse, ele é exatamente o quê? Ele é um conectivo anafórico, certo? Então, ok, para que ele serve o anafórico? Ele geralmente, ele é mais assim para você lá na introdução, certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou mostrar aqui então, anafórico, dessa maneira, tudo, desse modo. Aí a gente volta ao tema. O tema, né, que a gente viu é a questão da obsolescência, que é um exercício que o Murilo passou para vocês. Deixa eu tirar aqui, né, que vocês acham que ainda vão responder, não sei. Ó, vamos lá na proposta de redação. A proposta tá assim.
É, Já. eu estou admitindo aqui, meninas. Eu sei que vocês colocaram aqui, mas eu estou o tempo todo admitindo. Será que deu certo? Eu vi vocês colocando aqui, tá? Do tempo que eu estou falando, eu estou clicando aqui para admitir, tá bom? Qualquer coisa, vocês vão mandando mensagem aí. Eu não sei se deu certo. Aqui, ó. Ok. Bom, mas vamos continuar aqui. Continuando aqui, né? Só um momentinho que eu vou. Ó, a proposta, eu achei tão interessante essa questão da lâmpada aqui. Olha, ele fala que lá em 1920, a indústria de lâmpadas decidiu então aplicar o conceito de obsolescência programada. Então, desde 1920, já acontece essa questão proposital do produto já perder a durabilidade. Ótimo, essa proposta é muito boa. Nós vivenciamos essa questão da obsolescência, né? E nem percebemos que, e na época de 1920, 1920 já tinha essa questão aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem essa questão esse texto número 2, que fala da lei do descarte do lixo. Então, por exemplo, se há produtos que têm o proposital de acabarem logo, vem uma causa e uma problemática excelente. Quer ver? Nós vamos chegar lá na problemática, certinho? Calma aí que eu estou chegando lá. Ó, vocês têm essa proposta, né? Achei bonitinha essa charge, muito interessante. Gostei dessa proposta. Aqui, ó. Olha só. Então, a proposta de redação é os efeitos da obsolescência programada na contemporaneidade, certo? A obsolescência são produtos lançados no mercado para que ele tenha uma durabilidade menor, exatamente para nós, consumidores, comprarmos mais, né? Comprarmos mais. Vamos ver aqui. Ó, aí, isso aqui não tem na proposta de vocês. Eu coloquei a questão das causas e consequências. Gente, o que é causa e consequência? A causa e a consequência é exatamente a problemática lá na introdução que vocês vão fazer. Vocês estão trabalhando já redações do Enem. Então, você precisa da introdução, do D1. O que é o D1? D1 é o desenvolvimento 1, que a gente fala que é o segundo parágrafo, mas nós temos que usar também a questão do momento Enem. Então, é introdução, D1, D2, proposta de intervenção. Então, a gente vai trabalhar a introdução. A introdução, você precisa de causas e consequências. As causas remete exatamente à problemática. Então, você, para introduzir uma redação, o que tem que ter lá na introdução de uma redação do Enem? Tem que ter a introdução em si, uma introdução, você pode falar sobre a sociedade, a tecnologia, a revolução industrial. Se você falou lá sobre a questão das lâmpadas em 1920, você tem que finalizar com isso, lá na proposta de intervenção. Mas voltemos lá na introdução. Aí vamos supor lá, a introdução, vamos supor que a gente coloca assim, ó, a sociedade em relação aos aparatos tecnológicos remete ao progresso, remete à evolução e até à comodidade. Vírgula, né? Porém, a efeitos, gente, essa palavrinha efeitos aqui é uma palavra central do tema. A palavra efeito tem que constar na redação, tá, meninos? Tem que constar assim na redação pelo menos umas 3 vezes a palavrinha efeito, porque senão o corretor vai falar que você tangenciou o tema, certo? Então, vamos continuar. Então vamos lá. Os efeitos graves, vírgula, né, que eu tinha falado, vírgula. Os efeitos graves, vamos ao tema, obsolescência programada na contemporaneidade. Então, nós já tivemos a introdução, né, coloquei lá a sociedade, em comparação aos aparatos tecnológicos, não é? E aí, vamos continuar aqui. E aí, eu coloquei efeitos e também o tema. O tema é muito importante.
Agora, efeitos da obsolescência programada, vírgula. Vamos lá no conectivo anafórico, que o Murilo colocou lá no comecinho lá da proposta de intervenção. Esse conectivo anafórico, ele é para remeter, não é? Então, se ele está remetendo, você vai usar assim, ó, vírgula, desse modo ou dessa maneira. Ah, eu preciso de uma palavra, gente, eu preciso de uma palavra como tese. Tese é uma palavra assim, ó, meninos, é a palavra central. Então, que palavrinha que a gente tem que ter? Uma palavrinha, dê uma palavrinha aí pra gente, meninos, por favor. Ó, eu coloquei tema, eu usei a palavra efeitos lá, né, o tema completo, coloquei uma introdução, mas eu preciso de uma tese, uma palavra central. Alguém sugere uma palavra central para remeter ao tema obsolescência? Alguém quer sugerir? Alguém quer... Capitalismo. Hã? Capitalismo. Capitalismo, você falou? Tá tão baixinho. Isso. Nossa, é uma... Sabia que essa palavra capitalismo, ela pode entrar em várias teses de vários temas, que tudo parece que remete ao capitalismo, né? Então, voltemos lá. Eu coloquei assim, ó, a sociedade em relação aos aparatos tecnológicos remete ao progresso, remete à evolução, e até à comodidade. Porém, há efeitos graves dessa obsolescência programada na contemporaneidade, vírgula, dessa maneira, o capitalismo. Gente, ficou excelente, é recorrente no cotidiano. Pronto, tese, fechou a introdução. Fechou a introdução só comecinho, porque agora vem a problemática na própria introdução. O que seria essa problemática, meninos? Essas problemáticas têm que ser duas problemáticas. Por que são duas problemáticas? Porque tem que ter o D1 e o D2. No D1, você vai ficar o tempo todo falando da primeira problemática. E no D2, o tempo todo falando da problemática da segunda problemática. Agora, o que seriam essas problemáticas? Eu coloquei aqui, ó. Sei, eu vou mostrar só uma aqui. Na verdade, eu coloquei uma aqui. Você tem que fazer, depois que fechou lá, que sugeriu a tese que é o capitalismo, fechou, né? Fechou o primeiro período. Aí, desse modo, o capitalismo é recorrente no cotidiano. Ponto final. Assim sendo, eu peguei outro conectivo anafórico, porque a introdução eu fico pegando os conectivos anafóricos, eu tenho que ficar retomando, tá? Assim sendo, algumas problemáticas, alguns entraves, né, que você precisa colocar lá. Deixa-me ver, o que a gente coloca? Agravam esse quadro alarmante. Como? Aí vem a problemática. Aí você tem que fazer a pergunta seguinte: como seria essa pergunta? Se o tema é obsolescência, o que leva o indivíduo a adquirir produtos que sabe que esse produto vai ser descartado? Lembrando que a gente já tem o primeiro período lá na introdução. Agora a gente precisa colocar a problemática. Ó, eu coloquei aqui, quer ver? Eu coloquei aqui um negócio. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó, eu coloquei assim, ó. O que leva o indivíduo a ter esses produtos móveis que serão descartados? Ó, vamos ver aqui, alguém pôs uma sugestão, né? Vamos ver aqui. Falsa impressão de... Nossa, excelente. Você acredita, Ana Luísa, que eu também coloquei isso aqui, eu estava pesquisando, é aquela falsa impressão de felicidade. Excelente isso aqui. Ó, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Quer ver? Ó. Aí eu coloquei, dessa maneira, o capitalismo é recorrente no cotidiano. Ponto. Assim sendo, algumas problemáticas como a falsa impressão de felicidade aliada ao consumo desenfreado. Eu coloquei aqui, olha, 3 problemáticas. Eu coloquei a necessidade de objetos novos acompanhando a modernidade. Que, na verdade, meio que nós, devido a essa tese excelente que foi apontada, que é o capitalismo, nós temos necessidade desses objetos novos. Ou você pode usar a competitividade também.
Isso aqui é uma problemática. Aí a consequência de você ter sempre objetos novos, essa problemática de também, como se diz, essa falsa felicidade, olha só, coincidiu com essa aqui, ó, que a Ana Luísa falou, que é uma satisfação momentânea. A consequência disso é um impacto na renda financeira nossa. Aí, se você levantou assim, ó, vamos voltando lá à introdução, né, gente? Que essa introdução tem que ter mais ou menos umas 7 linhas. Capitalize, assim sendo, alguns entraves como a falsa impressão de felicidade aliada ao consumo desenfreado faz com que esse quadro se alarme constantemente. Alguma coisa assim para você fechar. Pronto, já levantou 2 problemáticas. Olha, eu coloquei a necessidade de objetos novos, e aí, consequentemente, lá no D1 você vai falar sobre esse impacto na renda financeira, né, meninos? Ó, nós temos aqui o consumo desenfreado. Existe essa síndrome chamada oniomania ou oneomania. Esse izinho aqui pode ser com E, tá? Tanto I ou E. O que é essa síndrome? Essa oniomania é uma compulsão incontrolável de comprar. Tem pessoas que têm que realmente fazer tratamento para não comprar. Olha, eu lembro não, porque eu sou muito fã do Elton John. E o Elton John, ele teve muitos problemas em relação a drogas, tudo, né? E ele conseguiu se curar, mas ele tem um problema sério, e ele mesmo fala quando ele dá entrevista que ele tem uma oniomania altíssima, ele não consegue parar de comprar. Então, ele tem mania de óculos, né, o Elton John. Então, se ele vai comprar um óculos, ele compra a loja toda. Então, ele fala que a única compulsão que ele não teve controle ainda é essa compulsão desenfreada de comprar. Gente, isso aqui é importantíssimo como consequência. Quando você vai adquirindo muitos produtos, o que acontece? O acúmulo no meio ambiente. Isso aí é uma consequência de uma problemática. Meninos, eu estou falando muito, vocês podem comentar alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que eu disparei a falar agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar uma pauta? Fiquem à vontade. Alguma pergunta? Posso continuar? Então tá, vou continuar, tá? Ninguém... Tá bom. Então, olha só. Então, eu tenho como problemática a necessidade de objetos novos. Eu tenho como problemática também que você tem que colocar 2, tá, meninos? Porque como é o D1, D2, o consumo desenfreado. Aí, se você quiser falar da oniomania, você pode falar na consequência, porque aí você tem mais assunto, né? Você só levanta a problemática. Ó, a Ana Luísa falou dessa questão da felicidade. Uma satisfação momentânea de felicidade. Aí, qual é a consequência quando você compra alguma coisa no ímpeto? Porque nós, como foi levantada a tese do capitalismo, que é excelente tese, nós temos esse ímpeto de comprar. Aí, o que vai acontecer? Você fomenta o quê? A insatisfação permanente, estimula talvez o arrependimento. Nossa, por que eu comprei isso sem necessidade? Então, esse tema é muito bom, tem muitos argumentos que vocês podem usar. Se você começou talvez com um pensador, o Immanuel Kant, lá na introdução, você tem que terminar com ele, meninos. Então, por exemplo, lá na proposta de intervenção, quando você colocar a solução do problema, termine com Immanuel Kant. Se você começou lá com 1920, a questão das lâmpadas, que foi proposital essa compra, termine com isso. Mas eu quero começar capitalismo, Leandro Carnal, né? Leandro Carnal, historiador, ele critica essa questão do capitalismo, etc e tal. Termina com Leandro Carnal. Gosto do Mário Sérgio Cortella, né? Ele com aquela fala mansa, sempre tão gostosa de se ouvir. Termine com Mário Cortella. Certo, meninos? Alguma dúvida no tema? Aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha nessas problemáticas, né? Muda alguma coisa. Alguém tem dúvida no tema? Fale aí, por favor. Alguma dúvida? Podemos continuar?
Ó, eu vou. Então, aqui está a redação. Que você já tem as problemáticas, a problemática foi levantada, você sabe, olhou a problemática e você tem assunto para falar um D1, D2, e depois a proposta de intervenção. A solução das duas problemáticas que você levantou. Lembre-se que são 5 elementos válidos no Enem. Primeiro você tem que usar o recurso coesivo conclusivo. Portanto, sendo assim, né? Deixe-me ver, sendo assim sendo é anafórico, sendo assim é conclusivo. Usou a conjunção conclusiva, quais são os elementos válidos? Quem vai resolver o problema? Como ele vai resolver a ação, não é? A ação, os elementos válidos. A fim de quê? Que esse órgão governamental vai resolver o problema, né? Que é a finalidade, que é o efeito. Por meio de quê? Por meio disso, por meio daquilo, e depois o detalhamento. O que é esse detalhamento? Você vai detalhar o por meio, ou você vai detalhar a ação. Aí, quando o corretor do Enem, ele conta os elementos válidos na proposta de intervenção, viu? Ele vai contando 1, 2, porque aí, conforme a contagem, que você ganha a nota, 160, 200, 120, certo? Ou alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês podem falar, viu, meninos? Alguma dúvida? Nós estamos tempo aí, porque se não tiver nenhuma dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou lá para o LCT, para Linguagem, Códigos e Tecnologias. Não podemos continuar? Eu gostei dessa. Olha, agora que eu vi o do Felipe, que ele colocou como tese a lucratividade. Excelente. Você sabe o que eu pensei como tese? Eu pensei na descartabilidade. Mas eu acho que essa questão do lucro e do capitalismo é mais forte como tese. Por quê? Porque fica o tempo todo a redação em torno desse capitalismo, desse lucro, né? Deixa-me ver se tem mais alguma tese aqui. Não. Mas ótimo. Certo? Alguém tem dúvida nessa proposta da obsolescência programada? A minha internet estava meio ruim no começo da aula. Oi? Acabei caindo um pouco. Professora, eu posso usar duas consequências na redação? Sim, claro! Sabe por que você pode, ô Igor, né? Porque senão você vai ficar sem assunto. Então, se você colocou lá na sua problemática, por exemplo, a compulsão em comprar, aí lá na consequência você vai colocar sobre a oniomania, pode dar exemplo, lembre-se do exemplo. E você pode continuar com essa questão do impacto na renda financeira, não é? Pode, excelente, porque senão fica sem assunto na consequência, que é o D1 ou o D2. Excelente. Se você, por um acaso, Igor, colocou um exemplo dessa realidade, tem-se vários adolescentes que impõem aos pais essa compra desenfreada. Segundo o portal G1, dê uma pesquisada para não colocar assim, exemplo sem uma comprovação. Por que tem que ter uma comprovação? Porque a hora que o corretor pegar e ele for bem rígido, ele vai falar assim, cadê a comprovação? Comprove esse exemplo. Fica excelente, você pode colocar duas consequências, até porque aumenta lá o seu D1, D2. Eu penso até que o D1 e o D2, que são as consequências, eles são mais difíceis, então você tem que estar tendo assunto, certinho? Meninos, alguma dúvida? O Igor fez a pergunta, tá tranquilo? Podem perguntar, porque se não tiver dúvida, a gente vai passar para a LCT. O que vocês acham? Dúvidas com a redação? Eu penso que vai ser uma redação boa. Olha, gente, Enem, redações voltadas ao Enem é muito interessante. Eu gosto demais, porque mexe com essa questão do pensamento, da questão de tese, da questão de consequência, da questão de problemática. Nossa, de que maneira que vai ser resolvido isso? É interessante, eu gosto disso. Podem perguntar. Não? Podemos, então, passar para LCT, para Linguagem, Códigos e Tecnologias? Alguém ficou em dúvida na problemática? Então, tá bom. Vamos lá.
Eu coloquei, na verdade, a questão do LCT, vocês perceberam que eu não mandei lista, eu até avisei a Laís que eu não mandaria, porque eu trabalharia aqui, para mudar de vez em quando, né? E eu gosto muito de... Ó, nós estamos na LCT, tá, meninas? E eu gosto muito de música. A música, para algumas pessoas acalma, para outras pessoas deixa feliz, outras, às vezes, conforme a música fica de baixa astral, mas eu realmente gosto muito dessa questão de interpretação de música. Aí, o que eu fiz? Eu vou trabalhar com vocês a interpretação, se não der tempo hoje, tá, meninas? A gente continua na próxima aula. A interpretação de música em épocas diferentes. Eu nem vou falar década, porque vão passar 30 anos de uma música para lá. Então, olha só. Vamos ver aqui. Deixa eu me ver aqui. Eu vou trabalhar, então, a música. Deixa eu achar aqui. Canções que enaltecem a mulher em épocas diferentes. Gente, é muito interessante como que tem músicas que deixam a mulher assim para cima. Lógico, meninos, lógico que depende da época. No caso dessa música aqui, deixa eu me ver. Ai, que saudades da Amélia. Do Ataúfo Alves e do Mário Lago. É uma música de 1942. Então, essa música ela é muito famosa. Sempre quando acontece alguma coisa, que a mulher às vezes está submissa, eles falam, e ali tem uma Amélia. Então, o que é essa música? Essa música ela enaltece a mulher, mas na década de 1942. É lógico que aqui tem o estereótipo da mulher submissa. Olha, aqui, ó, nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Nem ver como eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você quer, tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim era mulher de verdade. Essa música é interessante porque ele faz uma comparação com a mulher que está explorando e a outra mulher que ele deixou para lá, que essa sim era mulher de verdade, que era a Amélia. A Amélia passava fome com ele, a Amélia não reclamava, a Amélia sim que era mulher de verdade. Então essa música do Ataúfo Alves e do Mário Lago era um ator, tá, gente? E escritor. Se você, hoje, em 2020, você fala, meu Deus, essa música deveria ser proibida. Por quê? Porque faz a mulher ser submissa. Não é? Ele fala assim, e achava, às vezes passava fome do meu lado e achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Aí ele, a Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia que era mulher de verdade. Nossa, mas eu canto mal pra caramba, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Essa música, essa Amélia existiu? Sabia que ela existiu? Só que ela não era essa Amélia que tá na música, não. O baterista da banda, antigamente não falava banda, falava grupo, assim, em 1942, ele tinha uma funcionária que chamava Amélia, e naquela época não falava funcionária. Hoje o politicamente correto é falarmos funcionária, não é? Era empregada doméstica, que falava em 1940, por aí. E a Amélia era funcionária da casa desse baterista. E aí ele falava, não, gente, vamos embora, vamos lá, a Amélia sim que é a mulher de verdade, ela está esperando a gente com jantar, a Amélia não reclama de nada. Então a Amélia realmente existiu, que era uma funcionária do baterista da banda. Essa música aqui, essa música aqui, se você, como vocês já devem ter estudado rimas emparelhadas, rimas cruzadas. Vamos ver que rima nós temos aqui, olha. Exigência com consciência, faz com rapaz. Então, isso aqui, que rima nós temos aqui, meninos? Que rima nós temos aqui? Alguém lembra a disposição de rimas? Nós vamos fazer a análise aqui da música, depois a gente vai para as outras músicas, tá? Alguém lembra? Lado, comer, contrariado, fazer. A, B. A,
B. Que rima nós temos aqui? Meninos, que rima nós temos aqui? Nós temos a rima cruzada, não é? Rima cruzada. Eu tirei lá do compartilhar a tela, porque logo está acabando a aula e realmente não vai dar tempo de eu terminar a aula de LCT, que eu preparei uma música bacaninha, para nós trabalharmos as épocas diferentes. Mas eu estava muito preocupada em relação à redação, né? Que vocês têm que entregar essa semana que vem. Então, ok. Eu parei na música do Ataúfo Alves e do Mário Lago e nós vamos continuar na próxima semana quando terminar aqui. Mas a gente ainda está nessa música. Essa música da Amélia, vocês sabiam que a Pitty, em 2006, 2009, a data realmente da música, não me lembro, ela fez uma resposta a Ataúfo Alves, mas não foi em zombaria, porque o Ataúfo Alves e o Mário Lago foram muito respeitados na música popular brasileira, né? Então, essa Ai Saudade Amélia, que ele faz a mulher submissa, sabia que na época, em 1942, que a mulher era realmente submissa ao homem, ele recebeu críticas de colocar a mulher assim como, nossa, a Amélia passa até fome e ainda fica feliz. Ele recebeu críticas, tudo, mas não foi adiante essa questão das críticas, até porque era uma época diferente. A Pitty, a cantora Pitty, em 2009, 2006, realmente eu não lembro a data, ela fez uma canção que chama Desconstruindo a Amélia. E aí ela vai fazendo o jogo assim, a Amélia sim era mulher de verdade, mas ela não se calava diante do problema, ela não passava fome, poesia à luta. Então ela fez uma desconstrução da música da Amélia, mas não para criticar, ela fez em homenagem mesmo ao Ataúfo Alves e ao Mário Lago, certo? Alguém tem, olha, é intercalada ou cruzada, né, que eu tinha falado a questão da rima, não, peraí, não, eu falei errado, alternadas, o Felipe Cota respondeu aqui. Ela rima assim, ó, que termina com a B, ela é chamada de rimas alternadas ou rimas cruzadas, né? A, B. Vamos ver o que mais sobre a música. Eu acho que até aí tudo bem. Agora vem a pergunta. Nós só estamos ainda na música do Ataúfo Alves e do Mário Lago. Pergunta sobre essa música. Existe um erro de português na música do Ataúfo Alves e do Mário Lago. Vamos lá de novo na música. Um erro de português. Vamos lá. Bem aqui no título, Ai, que saudades da Amélia. Existe um erro de português aqui. Qual que é esse erro de português, meninos? Ai, que saudades da Amélia. Ela, sim, era mulher de verdade. Existe um erro de português. Então, tá. Eu vou só lembrar uma historinha. O Paulo Coelho e o Raul Seixas, quando eles compuseram aquela música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, existe um erro de português que é bem falado sobre esse erro de português, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. O verbo haver com a palavra atrás são sinônimas. Então, haver remete ao passado e atrás remete ao passado. Então, existe um erro de português nessa música. O Paulo Coelho retratou depois de muitos anos, né, que eles eram jovens quando eles fizeram a música. O certo seria assim, eu nasci há 10 mil anos, ponto. Ou, eu nasci 10 mil anos atrás. Porque se você usa o verbo haver com atrás, eles são sinônimos. Então, é um pleonasmo. E aqui, onde é que está o erro no título, meninos? Onde é que está o erro no título? Ai, que saudades da Amélia. Ai, que saudades da Amélia. Ai, que saudades da Amélia. Alguém pode ver um errozinho? Somente no título, tá? Que tem esse erro. O restante está tranquilo, né?
Alguém olhou aí? Ai, que saudades da Amélia. Que erro de português nós temos aqui. Bem depois o Mário Lago percebeu, né, esse erro, logicamente. Eles eram jovens também e se retrataram, né, com essa mudança. Alguém percebeu qual é o erro que nós temos lá no título? Alguém quer arriscar? Igor, quer arriscar? Não é o plural do saudades? Está no plural? Nossa! Excelente! A Natália também colocou a questão aí. Gente, excelente! Aí está o erro do título da música, porque a palavra saudade é um substantivo abstrato. A palavra saudade, ela só pode ser colocada no singular. Muito bem, vocês acertaram, os meninos que responderam aqui, olha que gracinha. E o Igor também falou, tem aqui no chat também respondendo corretamente. A palavra saudade tem que ser no singular. Não existe duas saudades, não existe três saudades. Saudade abrange tudo. Só que nós, né, nós temos mania. Eu sei que existe esse erro de português, mas eu tenho mania de escrever saudades no plural. Parece que quando você coloca no plural, a saudade é maior. Certinho que vocês responderam. Gente, existe esse erro mesmo lá. Saudade tem que ficar no singular. Certo? Olha, na próxima aula de sexta-feira nós vamos continuar a interpretação, porque nós vamos trabalhar a música do Eduardo e Mônica, Renato Russo, né, Banda Legião Urbana, que de 1942 a gente pulou lá pro Eduardo e Mônica, 1986. E aí, muito interessante, que parece que nós estamos em 2020 e a música é tão atual assim. E depois a gente vai trabalhar a música do Projota, essas 3 músicas enaltecendo a mulher, mesmo a Amélia sendo a mulher submissa. Então nós vamos trabalhar e vamos fazer as perguntas aqui, viu, gente, na nossa interpretação. Por isso que eu não mandei lista. Até agora, alguém tem dúvida? Tanto nessa parte de LCT, quanto a parte de redação, meninos? Alguém pode falar, tá? Estou mandando aqui um recadinho. Alguém tem dúvida? Então tá bom, não tem nada. Eu quero agradecer, viu, gente, a participação de vocês. Final de semana está chegando. É um momento de descanso, mas segunda-feira, começaremos de novo, tá? Qualquer dúvida, nós vamos tirar no decorrer da próxima aula, e aí fica a questão da continuação da interpretação da música de LCT e a próxima proposta do Murilo, né? A gente vai trabalhando. A problemática da redação, eu acho que vocês assimilaram bem, me ajudaram com a questão da problemática, né? E essa questão da LCT. Tá tudo certo? Ô, Ana Luísa, vou perguntar a Laís a questão da folha de redação, né? Pode deixar que eu vou perguntar essa questão. Se vai continuar como o semestre passado, é a primeira redação de vocês, mas fique tranquila, eu vou ver com a Laís essa questão da folha, tá? Ok? Como cumprimentos, lembrança... Natália, obrigada pela participação de vocês, viu, meninos? São salas, assim, especiais. Nossa, eu tenho aprendido muito nesses dias e eu só tenho a agradecer. Obrigada, né? Excelente participação de vocês, eu gostei dessa participação. Próxima aula nós vamos continuar, porque eu tô louca para falar da música do Eduardo e Mônica.